Bem-vindos, amados, glória a Deus. Hoje é dia 5/10/2022 e é quarta-feira. E são 14 horas e 20 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor. E o título é O Verbo era Deus. E o hino é o 57. Aleluia, glória a Deus. O hino 57 diz o seguinte: Aleluia. O hino 57. É Senhor, foi levantado dos mortos e é Senhor. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Cristo é Senhor. És Senhor, foste levantado dos mortos e és Senhor. Todo o joelho se dobra a ti, toda a língua confessa a ti, que Cristo é Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte. Aleluia. Então vimos que o título é O Verbo era Deus. E a palavra do Senhor diz: Aleluia, glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1 a 5. E em Gênesis capítulo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, os céus. Então meu Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai. Então falamos de usurpar. Usurpar quer dizer tomar pela força. Jesus era Deus, não precisou de usurpar essa autoridade. Pelo contrário, fez-se semelhante aos homens, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Jesus Cristo é o Senhor e tem um corpo humano e mortal. Aleluia. Filipenses 2, 5 a 11. São Paulo diz o seguinte: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças
por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque há um só Deus e um só mediador, falamos nisto e estamos a reler. Há um só Deus e um só mediador. Tal facto mostra a Trindade. 1 Timóteo 2, 1 a 5. E a palavra se diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ainda tenho, lemos aqui acima, ainda tenho outras ovelhas. O Senhor Jesus Cristo referia-se aos gentios que nasceriam de novo devido à pregação do Evangelho. João 10, 16 a 17. E a palavra do Senhor diz: pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse o Filho de Deus: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas Jesus escapou-se das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou, o Senhor Jesus ficou ali. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Então lemos que Jesus Cristo escapou-se das suas mãos. Aleluia. Então, está em João 10, 35 a 41. E a palavra do Senhor diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Não, isto foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. O escape é Deus, e Deus o libertou daqueles perseguidores. É, 1 Coríntios 10, 13. E a palavra do Senhor diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O sangue de Jesus o venceu. E a palavra do Senhor diz: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Portanto, devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Lá você diz: porque na verdade, Jesus, aliás, o Pai não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo semelhante fosse aos irmãos, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote
naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, aleluia, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O sangue de Jesus o venceu. Está em Hebreus 2, 14, 18. E a palavra se diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Portanto, lemos que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Na sua boca não foi achado engano. Hebreus 4, 12 a 15. E a palavra se diz: Perdão, glória a Deus, aleluia. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 12, 1 a 3. E a palavra do Senhor diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Devo pedir a Deus que me dê os dons que Ele me quer dar. Amém. E agradecer e usá-los para a sua glória. 1 Coríntios 14, 1. A palavra do Senhor diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, diz São Paulo. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Aleluia, glória a Deus. Perdão. Glória ao Senhor, aleluia. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não por aí baixo falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 36 a 40. Aleluia, glória ao Senhor. Então vou ver aqui um bocadinho
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz: Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, diz São Paulo. E não somente com a sua vinda, mas também pela sua consolação, com que foi consolado por vós. Perdão. Contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, por São Paulo, de maneira que muito me regozijei. Então, vimos que Deus consola os abatidos. Obrigado, Pai, glória ao teu santo nome. Segundo aos Coríntios 7, 6 a 7. E a palavra do Senhor diz, aliás, tínhamos lido acima, de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Segundo aos Coríntios 11, 1 a 3. Amados, estamos a terminar. Que Deus vos abençoe e também a mim. Glória ao Senhor. Aleluia.